Fala galera, bem-vindos ao Ortodontia em Evidência. Eu sou Paulo Correia. Hoje vamos conversar com vocês sobre o tema da matemática da ortodontia. Nesse tema a gente aborda assuntos como análise de Bolton, sobre discrepância de modelo, sobre o cálculo da curva de Spee. Então é um assunto de extrema importância, faz parte do nosso planejamento, dos nossos casos, para que a gente não tenha surpresas, vestibularizações indesejadas, sem saber o quanto a gente pode desgastar, onde a gente vai desgastar. Então é um tema que a gente gosta bastante, nessa parte da matemática da ortodontia, tá joia? Então, pessoal, quando a gente vem pensando no nosso planejamento ortodôntico, a gente sempre passa por aquela, quando a gente encontra um apinhamento, principalmente um apinhamento grande, ou uma falta de encaixe grande. Se a quantidade de desgaste que a gente vai fazer é possível de resolver aquele apinhamento, se é possível de deixar aquela maloclusão corrigida, se a quantidade de expansão que a gente vai fazer é possível para resolver toda aquela maloclusão, os movimentos vestibulares, se forem possíveis fazer, o quanto a gente ganha de espaço com isso. Então sempre surgem esses questionamentos quando a gente está planejando o tratamento do nosso paciente, E desses pontos, bastante importante, que a gente vai chamar aqui de matemática da ortodontia, para a realização do planejamento, hoje vamos abordar a análise de Bolton, a discrepância de Bolton. Primeiramente, o que é a discrepância de Bolton? Olha, pessoal, a discrepância de Bolton nada mais é do que saber se a quantidade de massa dentária de um arco, um exemplo do arco maxilar, se ele vai ser compatível com a quantidade de massa dentária do arco inferior. Numa comparação, para que vocês possam entender, de uma forma mais didática, é como uma caixa de sapato, tá, pessoal? Será que essa tampa ela cabe, se essa tampa ela é para aquela caixa, de sapato? Então a tampa seria nossos dentes maxilares e a caixa seria nossos dentes mandibulares. Então, se a tampa for muito grande para a caixa, vai ficar folgada, Ou a gente vai ter que apertar essa tampa para que ela caiba naquela caixa, e com isso vai dar um efeito antiestético, Ou ela vai ficar sobrando lá atrás para poder mascarar esse excesso, mas na frente fica todo organizado. Ou encaixa direitinho lá atrás, mas na frente fica sobrando, aquele excesso daquela tampa. Então seria isso, tá? Ou o inverso também, A caixa pode estar grande para a tampa, Então a caixa grande, então a gente teria que apertar a caixa para poder ela caber naquela tampa, ou ficar sobrando na frente, ou ficar sobrando atrás, tá? Ou ela forçar aquela tampa de todo jeito e com isso a tampa acabar se abrindo, se rasgando toda para poder caber para aquela caixa. Então, de uma forma comparativa, seria isso. Então a gente precisa saber se aquela massa dentária do arco superior, se aqueles dentes maxilares são compatíveis com os dentes mandibulares, tá, pessoal? E para isso, lógico, existem uma matemática da ortodôntica, para isso, Existem cálculos para a gente poder passar isso pro nosso paciente, E para a gente ficar sabendo também, porque se tiver excesso de massa dentária em alguns dos arcos, a gente pode desgastar nesse arco que está com excesso, ou acrescentar material, resina, cerâmica, no arco que está com menos massa dentária, para poder assim ficarem compatíveis. Diferentemente da discrepância de modelo, onde a gente faz um cálculo para saber se aquela quantidade de massa dentária daquele arco é compatível com aquele arco, com aquela estrutura óssea, com aquele perímetro de arco. Então, seria os dentes com sua estrutura basal, com seu perímetro. E aí a gente fica sabendo, na discrepância de modelo, o quanto é necessário para que caiba todo mundo,
ou quanto falta para caber todo mundo. Também pode haver diastemas, né? Uma falta de material dentário para aquele arco. Tá? Na discrepância de Bolton, não. A gente vai querer saber se existe relação, né, compatível de massa dentária de um arco com relação ao outro arco. Certo, pessoal? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre essa análise de Bolton, beleza? Então, para a realização da análise de Bolton, não vamos precisar de nenhum material, nenhum acessório, além do que a gente costuma usar para fazer a discrepância de modelo, tá? Então, seria um compasso de ponta seca. Isso é bom que fique bem claro. Não é para utilizar aquele compasso que a gente utiliza em desenho geométrico, que tem uma ponta grafite de um lado, né, e um metal do outro lado, né, que a gente crava no papel, gira e faz um círculo, né? Não é esse compasso, tá? Compasso de ponta seca é o que é o compasso indicado para a gente estar fazendo discrepância de modelo, fazendo discrepância de Bolton, né? E as duas pontas dele tem aquela pontinha em metal, e existe aquela trava central onde a gente vai girando para que o compasso abra ou feche, né? Então esse compasso é o mais indicado, ele é o mais preciso, tá joia? Além disso, uma régua, né? Não vão utilizar uma régua aí de propaganda, né, política, né? Um exemplo, né, aquela régua de papel de qualquer jeito. Uma régua milimetrada precisão, tá? Pode ser uma sua régua endodôntica, se você tiver uma régua endodôntica. Pode ser régua que o pessoal usa na arquitetura, né? É encontrado também em lojas de material de construção, de arquitetura, réguas muito boas para isso. Por quê? Quanto mais preciso você for nessa milimetragem, maior sua chance de dar um planejamento correto, tá? Se você utiliza uma régua que dá uma imperfeição de, digamos, 0,1, 0,2, agora imagine você somando isso em cada dente, em cada trecho de perímetro de arco, né? O quanto você não vai estar fora do que seria o correto, tá? Então, de repente, né, aquela sua discrepância de modelo que daria 2 milímetros vira 5, vira 4, porque se somou 0,1, 0,2 em cada trechinho, no final deu esse absurdo, tá? Assim também na discrepância de Bolton, tá? A gente vai precisar fazer cálculo matemático. Então, quanto mais preciso o tamanho do dente que a gente encontrar, melhor, certo, pessoal? Então, compasso de ponta seca e uma régua milimetrada de qualidade, joia? Fora isso, o modelo do paciente, tá? Esse modelo pode ser impresso em impressora 3D, se você tiver o arquivo em STL, né, com a impressora. Pode ser também um modelo de gesso do paciente, tá? Então, a gente só precisa de algo físico, né? Ou, né, como hoje já existem alguns softwares, você também pode fazer isso no próprio software, né? E fazer as medições que ele vai dando a milimetragem daquela região que você vai marcando os pontos também, beleza? E aí às vezes a gente percebe, né, de alguns alunos, alguns profissionais, né, que discrepância de Bolton é algo raro, discrepância de Bolton eu não faço, isso é uma lenda, é uma besteira, né? Olha, na nossa opinião isso não é, tá? Isso não é raro também. Então a gente faz planejamento dos nossos pacientes, e dentre essas coisas importantes de se fazer, e dentre as características que a gente observa que podem ser resultantes de uma discrepância de Bolton, existem algumas coisas que são decorrentes de uma discrepância de Bolton, tá? Dentre elas aqui a gente vai citar algumas para vocês, e muitas vezes isso nem passa pela cabeça da pessoa, né? Eu acho que isso está errado porque falta usar um pouco mais de elástico, falta fazer um determinado torque aqui nessa região, foi um erro que eu fiz mesmo de planejamento, escolha errada de break, sempre vê alguma coisa, mas não passa pela cabeça que pode ter sido que ali existe uma discrepância de Bolton, né? E por isso você não está conseguindo fazer o encaixe da sua oclusão, né? Os dentes estão presentes no arco, porque não há discrepância de modelo, mas os arcos entre si eles não se relacionam, né? E aí, dentre essas coisas que podem acontecer, a gente observa, por exemplo, no arco superior, se eles estiverem com excesso de material dentário, né? Dentes
anterosuperiores muito grandes, né, vamos assim falar, tá? Então a gente observa que uma das coisas que pode acontecer, por exemplo, é uma sobremordida profunda, né? Os dentes estão tão grandes que eles começam a abraçar o arco inferior, né, devido a esse excesso de massa dentária. E aí se você fizesse uma redução do excesso de massa dentária desse arco, né, seria possível isso não acontecer. E a discrepância, né, a análise de Bolton, ela serve justamente para nos passar o quanto é que seria desgastado nesse arco superior para que ele ficasse compatível com esse arco inferior e essa sobremordida, por exemplo, não acontecesse. Como também a sobressalência também é algo que pode acontecer resultante desse excesso de massa dentária no arco superior, tá? É aquela história que eu falei para vocês no início, né, da caixa de sapato, né? Se a tampa está muito grande, ela pode cobrir demais, por exemplo, a caixa de sapato, que é o caso da sobremordida, como também ela pode deslizar para frente, né? Já que ela está muito grande, e com isso daria uma sobressalência acentuada, né? Pode também ter as duas coisas juntas, né? A combinação, né? De sobremordida com sobressalência. Está tão grande que ele cobriu demais, né, o arco inferior e ainda correu para frente, tá dando esse overjet acentuado. Tá? Outra coisa que pode acontecer é que esse arco superior, para que não dê uma sobressalência, né, não cause um overjet, geralmente quando o paciente tem um padrão muscular muito bom, o que acontece? Os dentes anterosuperiores eles começam a apinhar, tá? Então eles começam a apinhar para tentar ocupar aquele perímetro do arco menor, né? Para que não tenha uma sobressalência, uma sobremordida, tá? Eles tentam se resolver ali naquele espaçozinho, né? E aí, se a gente faz essa redução de massa dentária, eles caberiam naquela região sem precisar apinhar, tá? E por último, a gente pode dizer que esse excesso de massa dentária no arco superior também pode resultar na região anterior ficar tudo engrenado, né? Tudo perfeitamente em oclusão, mas na região posterior aquela sobra, né? Os dentes não conseguem se encaixar lá atrás, né? Então, o organismo, de alguma forma, ele jogou o problema para a região posterior de excesso de massa dentária, tá certo? Então, esses 4 fatores aí, 5 fatores, podem ser resultantes de um excesso de massa dentária localizado no arco superior, um exemplo, tá certo? Mas também pode acontecer do excesso estar no arco inferior, né? Nossa caixa, ela tá grande em relação à nossa tampa, né? E o que é que a gente observa como resultado desse excesso de massa dentária no arco inferior? Então, uma das coisas que a gente observa é que pode acontecer de uma relação de topo, tá? O arco inferior ele está com tanta massa dentária que os dentes começam a se jogar, né, para frente, tá? Para poder caber, né? E de alguma forma tentar ocluir sem apinhar, né? Sem sair o seu sem sair do seu alinhamento, né? Sem desalinhar. Então eles começam a jogar um pouco para frente e quando vê o paciente apresenta uma mordida em topo, tá? E resultante de um excesso de massa dentária na região inferior. Outra coisa que pode acontecer por um excesso dessa massa dentária no arco inferior são espaços nos dentes superiores, tá? O arco inferior ele tá tão grande, né, em termos de massa dentária, né? Os dentes estão grandes para aqueles dentes superiores, né? Ou seja, a nossa caixa está grande para a nossa tampa, que eles ocluem, eles fazem a oclusão, mas eles saem empurrando, né, os dentes superiores, né? E os dentes superiores acabam vestibularizando para ele conseguir manter a oclusão. Então, os dentes superiores eles ficam sendo pressionados, né? Como eles não podem se manter no local, então eles começam a vestibularizar para poder caber, né? Conseguir fazer a oclusão. Então, espaçamentos, né, no arco superior podem ser também decorrentes de um excesso de massa dentária no arco inferior. Então, mais um motivo para se avaliar, né, fazer análise de Bolton, tá? Porque de repente você bota o aparelho no arco superior para fechar os espaços, crente que está
que está resolvendo o problema do paciente e de repente você acaba cruzando a mordida dele, tá? Por quê? Porque deveria ter sido feito ou desgastes no arco inferior para que fiquem compatíveis, então ia abrir diastemas também no arco inferior, tá? E aí na análise já diria o quanto seria desgastado e aí fechava os dois juntos, né? Ou nem mexia nisso, né? A gente só acrescentaria o material no arco superior para que eles ficassem compatíveis, né, com o arco inferior, né? O excesso do arco inferior seria traduzido em aumento no arco superior para ficarem compatíveis, tá? Outra coisa que pode acontecer devido a esse excesso de massa dentária no arco inferior é os dentes, para que não pressionem o arco superior, né, para eles não ficarem com diastema, nem também a mordida ir para frente e ficar em topo com o arco superior, ou até mesmo cruzando. Os dentes eles mantêm a posição deles, mas eles começam a apinhar, né? Eles perdem o alinhamento deles, né? Eles vão apinhando para manter aquela posição, né? E não alterar a oclusão do paciente, né? Então aquele apinhamento de repente pode ser devido a um excesso de massa dentária no arco inferior, tá? E aí você vê aquela discrepância de modelo acontecendo, né? E por último, assim como no arco superior, a gente também observa que pode acontecer, né, na região anterior eles conseguiram manter o encaixe, né, não desalinhou, não forçou no arco superior, não ficou em topo, e aí ele jogou o problema lá para a região posterior, né? Então mantém o encaixe na região anterior correto, né, região de canino, tudo ali certinho, muitas vezes inclusive em premolares, mas na região de molar, né, você nota que falta o encaixe, né? É como se os dentes inferiores estivessem sobrando, né, na região distal, precisando, né, realizar um desgaste para diminuir essa massa dentária, para assim ele conseguir fazer a oclusão correta com o arco superior, tá certo? Então, esses são os principais efeitos clínicos que a gente observa quando há um excesso, né, quando há uma discrepância na análise de Bolton, tá certo? Essa realização de desgaste no esmalte na região interproximal, ela foi idealizada inicialmente por Bolton, né? Wayne Bolton, tá? E existe um artigo clássico publicado na Eng Orthodontic em 1958, onde ele brilhantemente explica justamente essa questão da discrepância, né, entre os dentes do arco maxilar com os dentes do arco mandibular, e a necessidade de, quando existia essa discrepância, de realizar os desgastes interproximais no esmalte para que os arcos eles fiquem compatíveis e com isso evitem problemas de oclusão, tá, entre os arcos. Então, pessoal, para a gente entender aqui como é que funciona realizar a análise de Bolton, é matemática, não é uma matemática complexa, tá? Muito simples, uma fórmula de matemática, uma conta de divisão, na verdade, né? E muitas vezes a gente fica perdido, vê aquela tabela, não sabe por onde começar. Vou explicar de uma forma muito simples, tá? Uma forma que você não vai precisar decorar nada, tá certo? Para realizar esse planejamento. Então veja só, a fórmula consiste de um numerador, um denominador e um quociente, né? É uma divisão. O numerador ele é formado pela soma dos 12 dentes da mandíbula, né? De primeiro molar até o primeiro molar. Tá lá, você colocou o valor do número numerador. O denominador ele vai ser formado pela soma dos 12 dentes da maxila, tá? De primeiro molar também até o primeiro molar. Então, lógico que vai ter que dar 0, alguma coisa. Por quê? Porque os dentes da mandíbula são menores que os dentes da maxila, né? Então não pode nunca dar 2, 10, 100, não, vai ter que dar 0, alguma coisa. E é por isso que na fórmula tem multiplicado por 100 depois, né? Vai dar um percentual, né? Que é a relação do dente inferior sobre o dente superior. E aí você vai achar o seu valor, tá? O valor padrão, né, dessa discrepância total, dessa análise, quando a gente faz total, né, que são os 12 sobre os 12, o valor médio dessa divisão dos dentes mandibulares sobre os dentes maxilares é de 91,3. E aí, claro, existe o desvio padrão, já que é um cálculo estatístico que se chegou a esse valor na fórmula, né?
o desvio padrão é de 1,91. Então, os valores que tiverem acima de 91,3 mais 1,91, né, que dá 93,21 na verdade, esses valores que estão acima disso estão fora do desvio padrão, então há sim uma alteração, né, uma discrepância de Bolton. E os valores que tiverem abaixo desse 91,3 menos 191, também existe discrepância de Bolton, né, porque está fora do desvio padrão, né, não está na média e fora do desvio padrão. Então, em termos de números, vamos colocar esses números para poder o conhecimento ser sedimentado, né? Então, como exemplo aqui, vamos dizer que nossa mandíbula, o valor, né, da soma dos 12 dentes mandibulares deu 92,2, tá? A gente somou lá, de molar a molar, e deu 92,2. Depois somamos os 12 dentes da maxila, tá? E aí quando a gente somou deu 94, né? Então ficou 92,2 dividido por 94. E aí o resultado deu 98, né? 98 é um número acima da média e acima ainda somado com o desvio padrão, tá? Então, se o nosso quociente deu um número grande, né? Deu um número acima da média, significa só duas coisas, tá, pessoal? É uma conta de divisão. Né? Se o quociente deu aumentado, né? Ou o numerador está grande, né? O numerador está muito maior do que o denominador, né? Quem é o nosso numerador? Os dentes da mandíbula. Então, ou há um excesso de massa dentária dos dentes mandibulares para poder esse quociente estar aumentado, ou há uma deficiência dos dentes maxilares, que é nosso denominador. Porque ele é inversamente proporcional ao quociente. Ele não está no denominador, não está embaixo, né? Então, se também o denominador tiver diminuído, né, o nosso quociente vai estar aumentado, tá? Então, o numerador é diretamente proporcional. Se ele aumenta, o quociente aumenta. E o denominador é inversamente proporcional, né? Se ele diminui, o quociente também aumenta. Então, ou os dentes da mandíbula são muito grandes, né, para essa maxila e com isso aumentou o quociente, ou os dentes da maxila são pequenos para essa mandíbula. Na prática, o que significa isso? Dente maxilar pequeno, a gente costuma ver lateral conoide, um canino, né, que também está com um formato diferente, tá? Então seria geralmente isso, e aí daria uma discrepância de Bolton. No dente da mandíbula, geralmente a gente observa onde? Região de premolar, né? Os premolares às vezes muito grandes, às vezes o canino também grandes em relação ao que deveria ser padrão, né? Os premolares de 9 milímetros, tá? Um canino também de 9 milímetros, né? Isso é muito grande, né? Incisivo inferior devia estar entre 6, 6,5, né? 5,5, aí quando você vê tem 7,5, 8, né? Incisivos grandes, né? Isso dá um aumento na massa dentária do arco inferior, certo? Então, seriam as duas formas disso acontecer. Então, voltando para a nossa matemática, o número deu acima, né? Há um excesso de massa dentária inferior ou carência de massa inferior ou carência de massa superior. E como é que a gente decide, né? Quem é que está certo, quem é que está errado? Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu costumo olhar. Né? Eu já vi que há um excesso, né? No exemplo aqui que a gente está dando, e aí eu costumo olhar para os dentes do paciente, né? Nas fotos, no modelo, o que for. E aí, um exemplo, né? Se a gente vê um incisivo conoide, né? Um lateral conoide, um canino, né? Com diastemas ali entre ele, né? Faltando alguma coisinha, um tamanho muito pequeno para um canino, né? Um canino com 6, 7 milímetros no arco superior, é muito pequeno, né? Então, se eu já vejo isso, eu fiz, opa, esse arco superior, ele deve ter discrepância de Bolton, né? Esse arco deve ter uma deficiência de massa dentária para o arco inferior, tá? Porque ele já apresenta alguns dentes com essas características, né? Como também no arco inferior, né? Se a gente observa esses premolares com tamanho exagerado, até o molar, né? Ou incisivo, se a gente já observa números muito discrepantes, então já observa que há um excesso de massa dentária nesse arco inferior. Para que eu estou dizendo isso, né? Porque quando você define qual é o arco que está alterado, aí você sim, aí nesse momento é que você vai para a tabela de Bolton, né? Então, no primeiro resultado, digamos que a minha mandíbula que está com excesso de massa dentária, né? Meus premolares muito grandes, tá? Então, o que é que a gente faz? Então, a gente usa
se os dentes da mandíbula eles estão grandes, né, para o padrão normal que a gente está acostumado a ver, então a gente fixa a maxila. Então os dentes da minha maxila estão normais. E aí eu vou para minha tabela para procurar o somatório dos dentes da minha maxila, para saber qual é o resultado que deveria ter para os dentes da minha mandíbula. Então no exemplo aqui a gente colocou que nossa maxila tinha 94, né? Então na tabela de Bolton a gente vê que uma mandíbula compatível com a maxila de 94 seria uma mandíbula de 85,8 e nossa mandíbula tem 92,2. Então vocês veem que está muito acima, né? Então o que isso quer dizer para a gente? Bem, pessoal, isso quer dizer para a gente que se minha mandíbula deveria ter 85,8 e ela tá com 92,2, né? É só subtrair, né? Ela não deveria ter 92,2, ela deveria ter 85,8. Então, isso dá uma discrepância de 6,4 milímetros. Então, isso quer dizer que minha mandíbula ela possui um excesso de 6,4 milímetros, né? Então, somando, né, aqueles 12 dentes mandibulares, há um excesso ali de 6,4. Onde está? Lógico que deve estar naqueles dentes maiores, né? Você pode tirar um pouquinho de cada um, não vai tirar tudo de uma vez, né? Mas tira 1 milímetro aqui, 1 milímetro ali, 1 milímetro, né? Até que no final você tire 6,4 para que fique compatível com os dentes da maxila, né? E com isso, esses diastemas, né, seriam fechados juntos com o arco superior e teriam uma oclusão, um encaixe correto, tá certo? A outra possibilidade, como a gente comentou, né, seria uma deficiência dos dentes da maxila, né, e de massa dentária, né, dos dentes da maxila, né. Então, essa carência de massa dentária no arco maxilar, né, por ser o nosso denominador, também aumenta o nosso quociente, tá certo? E com isso, né, por ele estar reduzido, né, e aumentando o quociente, a gente então usaria, né, agora o dente da mandíbula como referência. Então, no mesmo exemplo, né, digamos que os dentes da mandíbula estavam normais, né, e os incisivos laterais, por exemplo, superiores, conóides, né, microdentes, alguma coisa desse tipo que cause uma deficiência de massa dentária no arco superior. E aí, para essa mandíbula de 92,2, ela, já que a gente considerou agora ela estando normal, a gente observa ali na tabela que os dentes da maxila somados deveriam apresentar 101, tá? E na verdade eles estão apresentando 94. Então veja que há uma discrepância de 7 milímetros, né? Então eu deveria aumentar meus dentes maxilares, já que há uma deficiência, né, de massa dentária neles, né? Aumentar 7 milímetros nesses dentes maxilares, tá? Se forem, por exemplo, os laterais, né, 3,5 para cada um exemplo, tá? Seria algo desse tipo. Então, com isso, a análise de Bolton ele já dá para a gente, né, a discrepância. Mas não se resume a isso apenas. Isso dá discrepância total. Para poder eu aumentar, por exemplo, nesses laterais, né, eu preciso ter certeza de que a discrepância se resume na região anterior, tá? E, como a gente viu aqui, é um somatório de 12 dentes de mandíbula com 12 dentes da maxila. Eu não sei se é tudo na região anterior, a discrepância. Então, pessoal, como a gente não sabe se esses 6 milímetros, né, eles seriam todo da região anterior, ou metade na região anterior, metade na posterior, né? Enfim, a gente não sabe onde está localizada essa discrepância. Vamos pensar assim, né? Apesar de ter um premolar grande no arco inferior, ou apesar de ter um incisivo lateral conoide, não quer dizer que eles sozinhos, esses dentes, são responsáveis pela discrepância. Pode haver outros dentes, e às vezes até que passa desapercebido pela gente, né? Que estão causando também, que estão somando para essa discrepância. Então a gente vai para a segunda tabela de Bolton, né? Que é uma tabela para a região anterior, tá? Em que a gente soma os caninos, né, e os incisivos do arco mandibular sobre os caninos e os incisivos do arco maxilar. Mais uma vez, né? Numerador sobre denominador, e o numerador possui uma soma menor, né, que são os dentes da mandíbula. E aí vai se chegar a um resultado, né, um quociente, tá? Na região
para essa tabela de 6 a 6, né, o valor médio seria de 77,2, apresentando um desvio padrão de 1,65. Ou seja, valores muito acima de 77,2, né, levariam a gente a crer que o numerador, né, os dentes da mandíbula estão muito grandes, ou o denominador, os dentes da maxila, estão com o volume, né, a quantidade de massa dentária pequena, né? E valores muito abaixo levaria a pensar que o numerador está menor, né, e o denominador está maior, né, já que é inversamente proporcional. Se o numerador, que é diretamente proporcional, diminui, os dentes o quociente também diminui. Se o denominador aumenta, o quociente diminui, já que é inversamente proporcional, tá? Então, um exemplo aqui muito parecido com o outro, né? Digamos que nossa dente maxilar, vamos usar aqui 45,5 seria o somatório deles, e o dente da mandíbula da gente deu 38,2. Então, quando a gente dividiu 38,2 por 45,5, chegou no valor de 83, né? Ou seja, acima, né? Ou seja, isso quer dizer que ou os dentes da mandíbula, né, anteriores, né, estão grandes para os dentes da maxila, ou há uma deficiência, né, de dentes da maxila, que é nosso denominador. E como é inversamente proporcional, né, se há uma deficiência dele, há um aumento também no nosso quociente. Se você já observou que há algum dente discrepante, né, por exemplo, os incisivos inferiores são muito grandes, né, o superior está no tamanho normal, o inferior gigante aqueles dentes. Então vamos utilizar que nossos dentes maxilares estão normais, tá? Então a gente vai para a tabela utilizando ele como nossa constante, né? Então se na nossa maxila deu 45,5, os dentes da mandíbula deveriam ser, pela tabela, 35,1, mas deu 38,2, ou seja, tá 3 milímetros a menos, né? 3 milímetros a mais, desculpe, né, de que deveria estar. Então, se usar o exemplo passado, né, que haveria 6 de discrepância total, e a gente descobriu agora que 3 é na região anterior, então 3 seria de desgaste na região anterior e 3 na região posterior, né? Então provavelmente ele tem laterais, mas também tem canino, tem premolares, né, que são maiores do que o normal, tá? Então desgastaria 3 milímetros de canino a canino e os outros 3 posterior ao canino, tá? Premolares, molares, para poder resolver essa discrepância de Bolton. Mas também pode acontecer o inverso, né? Há uma diminuição dos dentes maxilares. E a gente utilizaria os dentes da mandíbula como referência de certo, tá? Então, esses 38,2 estaria correto. Então, a gente olharia para a tabela. 38,2 deveria ter os dentes da maxila como 49,5. E a gente viu que tinha 45,5, né? Então, há uma deficiência de 4 milímetros nos dentes da maxila, tá? Então, se a gente, usando o exemplo passado, era de 6, né? Então, além de acrescentar 4 na região anterior, né, a gente deveria acrescentar mais 2 na região posterior, para poder equilibrar e assim não ter mais essa discrepância de Bolton. Tá certo, pessoal? Esse seria a forma de raciocinar corretamente para fazer a análise de Bolton sem precisar decorar nada, tá? Numerador aumentou, é diretamente proporcional ao quociente. Tá? Se o valor média final, né, o valor do resultado, né, deu muito acima, é porque ou o numerador, né, que são os dentes da mandíbula, estão muito grandes, né, ou é porque o denominador está muito pequeno, que é os dentes da maxila. Se deu um valor final, né, um quociente abaixo, né, do valor médio, né, abaixo ainda somado com a discrepância com desvio padrão, então se ele deu abaixo, ou é porque o numerador também diminuiu, né, ou seja, os dentes da mandíbula estão pequenos, ou é porque o denominador subiu, né, ele cresceu, né. Então é interessante observar que quando a gente fala de discrepância de modelo, né, é aula de discrepância de modelo, o que a gente observa é que os alunos acabam não dando a devida importância nesse momento. E assim, dá até para entender um pouco, né? Parece ser muito simples realizar uma discrepância de modelo, né? E por ser muito simples, né, aparentemente,
leva também a erros, né? Erros simples que poderiam ter sido evitados e que faz com que sua discrepância de modelo seja muito diferente do que você está vendo no modelo, né? Como exemplo assim que a gente vê muito no nosso dia a dia, é você pegar um modelo, por exemplo, com apinhamento e quando o aluno entrega para você a discrepância de modelo, tá nula, tá? Às vezes até positiva, né? Como se houvesse diastemas ali, né? Ou aqueles apinhamentos gigantes, né? Você olha assim, caramba, não sei nem como é que eu vou conseguir fazer para colocar esse canino aqui no lugar, né? Aquele discrepância muito negativa. E quando o aluno vem com o resultado da discrepância de modelo, deu 2 milímetros negativo, 3 milímetros, aí você vê um canino totalmente fora, né? E só um canino, né, já tem 7, 8 milímetros de espaço. Então, por que acontece esses erros na hora que vai fazer a discrepância de modelo? Se é tão simples, né? Você medir o dente e medir o perímetro do arco e fazer uma conta de subtração, né? Tão simples que leva a gente a negligenciar passos importantes e, assim, já posso até adiantar para vocês, né? A maioria dos erros que eu observo é justamente na hora de calcular o perímetro do arco, né? Na hora de calcular o espaço presente daquele arco, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, né, como é que a gente deve pensar nesse espaço presente quando a gente está calculando, tá? O espaço requerido, né, você já sabe, é o que a gente quer, né? É o tamanho, a largura dos dentes, né? Então, é medir dente por dente na sua maior largura mesodistal. Então, fica mais difícil errar, com certeza, né? Porque é muito palpável, você vê o dente, né? E coloca seu compasso na posição que você deseja, para que você tenha a largura desse dente, né? Mas no espaço presente, a gente vê os alunos posicionando o seu instrumento, né? Pode ser o compasso, pode ser um fio de latão, um fio de flex, em posições muito diferentes, posições que não são a posição final que eles querem para o dente, tá? Mas estão usando isso para fazer o cálculo da discrepância de modelo. E é lógico que vai dar errado, né? Não tem como dar certo um negócio desse, tá? Então, primeira coisa, para fazer a discrepância de modelo, é necessário que a gente tenha um compasso de ponta seca de verdade, né? Um compasso de ponta seca que não é aquele compasso que se usa na arquitetura, né? Que tem um grafite de um lado com uma ponta metálica do outro, né? Isso não serve para ortodontia, tá, pessoal? Então, se vocês usam isso, comecem a descartar isso, né? E passem a usar realmente um compasso de ponta seca, tá? Tô aqui com o meu, né? Vou demonstrar aqui para vocês daqui a pouquinho, tá? E além do compasso de ponta seca, é necessário também que você tenha uma régua, né? Uma régua boa, uma régua milimetrada boa, né? Não pode ser uma régua de papel, né? De propaganda de qualquer coisa, né? Aquelas reguinhas flexíveis, né? Isso não tem precisão, tá? Para ortodontia, né? Então use uma régua boa, uma régua que vocês compraram numa loja de material de construção, que tem réguas muito boas utilizadas para medição, lojas que vem material de arquitetura, né? Pode ser também sua régua endodôntica, uma régua que é muito boa também, mas tem que ser uma régua desse nível, uma régua dessa qualidade, tá? Então, quanto menos erros a gente tiver, né, melhor nossa discrepância de modelo, né? Então, quanto mais a gente puder minimizar a chance da gente errar, é melhor, tá? Melhor será nosso planejamento, tá? Do caso do nosso paciente, tá? Então, pessoal, o cálculo da discrepância de modelo, né, como vocês sabem, espaço presente, né, que é o perímetro do arco, menos o espaço requerido. Vamos ver como é que se faz a medição desse espaço presente, porque é onde está a maioria dos nossos erros. Então, eu gostaria de demonstrar isso. Por que acontece esses erros, né? Por que se escolhem posições erradas, tá? Para realizar a medição do espaço presente, vou mostrar aqui para vocês. Eu gosto de utilizar apenas o compasso de ponta seca, né? Eu não uso o fio de latão, porque quando a gente estica ele, retifica ele, fica ainda com algumas mostras e isso causa perdas. E o fio de Tusflex
é impossível você conseguir colocar ele na posição correta, a não ser que você tenha a ajuda de uma ou duas pessoas para cada um ficar segurando em alguns pontos estratégicos no modelo. Então, para fazer sozinho, na minha opinião, o compasso de ponta seca ele é a forma mais prática de se realizar a discrepância de modelo, tá? Para realizar essa discrepância, vou mostrar aqui para vocês como é que eu gosto de fazer. Então, pessoal, para poder vocês observarem como é que a gente faz esse cálculo do espaço presente, coloquei aqui essa imagem de um dos nossos pacientes, tá? Do arco inferior dele, e é possível observar que molares, pré-molares e caninos eles estão muito bem posicionados dentro do arco do paciente, né? Dentro do osso basal, né? Sua mandíbula. Mas quando chega na região do incisivo, há um apiamento, tá? E aí a gente observa que o dente, um dos incisivos laterais, né? Ele está mais lingualizado que os demais, né? Os outros três estão mais avançados, né? Estão mais vestibularizados. E aí você vai ter que decidir no seu planejamento se os três incisivos que estão à frente, né, que estão vestibularizados, eles vão ser mantidos nessa posição, tá? À frente do ponto de contato que ele apresenta no canino. E aí, com isso, o incisivo que está lingualizado seria também projetado para vestibular, para ficar alinhado com esses outros três. Ou os três que estão vestibularizados vão ser lingualizados para a posição que está o único incisivo que está lingualizado. Isso é no planejamento, tá, pessoal? Que você vai ter que decidir isso, né? Então, casos que a gente tem uma compensação de classe 2, né? Os incisivos inferiores eles estão vestibularizados. Se for esse o caso, provavelmente o que está lingualizado vai seguir os outros três, né? Ele vai ser vestibularizado também. Mas se não for o caso, né? Um exemplo, digamos que esses três incisivos vestibularizados eles estejam em topo, né? Ou pior ainda, que ele esteja cruzado com a região anterior, né? Mas só em estar em topo, né? Isso já leva a crer que eles três teriam que lingualizar e acompanhar a inclinação do único incisivo que está lingualizado. Então, no planejamento você já tem que decidir isso, porque isso vai interferir diretamente no seu cálculo da discrepância de modelo, tá? Então, se a gente utiliza esse incisivo que está lingualizado como referência, né? Ou seja, ele não vai mudar de posição, os outros três é que vão vestibularizar. Então, nosso compasso, quando chegasse nessa área, nessa região, ele utilizaria as proximais desse dente como referência, tá? Então, chegando ali na mesial do meu canino, ele viria até a mesial do meu incisivo lateral e daí faria uma única reta, né, dele até a mesial do outro canino, tá? Ou seja, projetando que esses três incisivos que estão à frente, eles viriam para trás, tá? Então, essa seria a forma correta, né? Caso o incisivo inferior que está lingualizado, ele fosse projetado para vestibular, né, fosse o objetivo, então a gente utilizaria nossa ponta do compasso, sairia da mesial do canino até a região distal do incisivo central, que está vizinho a esse incisivo que está lingualizado, tá? Então esse seria o perímetro do arco final, projetando esse incisivo para frente, tá? No segundo exemplo da gente, aí a gente resolveu complicar um pouquinho, né? Botar um caso mais diferente. E a gente observa, por exemplo, esse caso aqui, ó, onde a gente vê pré-molares lingualizado, aí o outro já está vestibularizado, um canino está à frente, o outro canino está bem posicionado. Então, como é que a gente faria um caso desse, né? Um caso que tem um apiamento severo, né? Cheio de coisa, né? Então, o lado que está bom, o lado que está bem posicionado, vai ser nossa referência, tá, pessoal? Então, no lado da referência, primeira coisa, né? Nosso canino que está bem posicionado, a ideia é que o outro canino também fique nessa mesma posição. Ele vai ter que ser lingualizado. Qual é a referência da gente para saber até quando ele vai ser lingualizado? A distal do seu incisivo vizinho. Vocês podem observar que ele segue um contorno com esse incisivo. Então, nesse lado problema, né, quando o compasso saísse da mesial do primeiro molar, ele seguiria em linha reta até a distal daquele incisivo lateral, tá? Então, esse é o perímetro de arco que eu tenho nessa região, que está com muito apinhamento, e seria nosso espaço presente, tá? E o espaço requerido seria a somatória desses pré-molares e o canino, tá? Então, isso já diria o quanto tem de discrepância de modelo nessa região.
Então, eu sabendo disso, eu já sei o quanto eu vou desgastar nessa região para que caiba os três, tá? De uma forma muito direta, muito simples. Então, no início do tratamento, né, quando a gente fizesse a colagem dessas peças, a gente já faria também o desgaste necessário para que esses três dentes entrassem em sua posição correta. Na região de incisivos, o nosso lateral oposto seria o ideal para a gente começar a pensar no perímetro, né? Então seria da distal dele até a distal do outro lateral, que a gente utilizou como referência para posicionar esse canino que está vestibularizado. Então a gente pegaria da distal de um incisivo desse lateral, né, até a linha, até a região mesial do incisivo 31, tá? Que é o incisivo que está mais lingualizado. Então, tanto de um lado quanto do outro. Esse seria o nosso desenho de arco final na região anterior. E aí a gente teria também a discrepância de modelo nessa área. No lado oposto, né, no lado direito do paciente, não há nem o que fazer, na verdade, né? Porque se todos os dentes estão ocupando perfeitamente o osso basal, né, o alinhamento entre eles, então a gente já sabe que a discrepância de modelo nessa região ela é nula, tá, pessoal? Então não haveria necessidade de estar medindo nem essa região, tá? Então seria assim que a gente calcula de uma forma mais prática essa discrepância e minimizando os erros também, tá certo? Desse jeitinho aí. Como é que a gente faz para escolher nossos pontos onde nosso compasso de ponta seca vai ficar? Olha, primeira coisa, vocês precisam entender que na visão oclusal do modelo, o ponto de contato ele fica mais para vestibular, né? Onde a gente vai utilizar a ponta do nosso compasso de ponta seca. E aí a gente vai seguir essa trajetória, né? Eu gosto de dividir em 4 retas, 4 segmentos. Um vai ficar na região posterior direita, outro vai ficar na região posterior esquerda e os outros dois na região anterior. Um da linha média, a mesial do canino, ou distal, depende da posição do canino, e o outro da linha média para o canino do outro lado. Já para o cálculo do espaço requerido, seria a largura mesodistal, como vocês sabem, dos nossos dentes, né? A maior largura mesodistal dos dentes, o somatório deles vai dar nosso espaço requerido. Lembrando que esse espaço requerido são feitos com os premolares caninos incisivos, né? Os molares não entram nessa contagem quando a gente faz a discrepância de modelo. E no cálculo do espaço presente, vai de mesial, né, de primeiro molar a mesial do primeiro molar do outro lado, certo? E aí você faz a subtração, né, do espaço presente menos o requerido e assim você vai ter sua discrepância de modelo, né? Positiva, né, caso haja diastemas, então vai dar positivo, né, vai dar já o valor, né, a quantidade de diastemas somados que existe, então quanto tem de espaço sobrando naquele arco. Pode dar nulo, ou seja, a quantidade de espaço requerido, né? A quantidade de dentes, ele ocupa exatamente o espaço do perímetro do arco. E pode dar negativo, que são os casos dos apiamentos, né? Onde a gente observa que vai ser necessário diminuir, né, a quantidade de massa dentária para poder todos os dentes caberem naquele perímetro de arco, que apresenta-se menor do que o somatório dos dentes, tá? de suas larguras, beleza? E aí com isso a gente tem um valor final da nossa discrepância de modelo, tá? Que vai ser muito importante, né, nessa matemática da ortodontia, porque isso vai chegar a um valor somado à discrepância de Bolton ou não, porque de repente o apinhamento ou o diastema, né, pode ser resultante de uma discrepância de Bolton, né? E além disso é necessário também a gente saber o cálculo da curva de Spee, né? Se o paciente possui uma curva de Spee profunda ou média, né, o quanto de perímetro vai ser utilizado daquele arco para que essa curva de Spee fique planificada. Então vamos ver agora curva de Spee, como é que a gente calcula essa curva de Spee. Então, pessoal, na nossa matemática
da ortodôntica, né? Além da discrepância de Bolton e da discrepância de modelo, né? A gente também avalia a curva de Spear, né? A gente sabe que no nivelamento da curva de Spear há uma tendência, né, natural de ter um aumento no comprimento do arco do paciente através de movimentos vestibulares dos incisivos inferiores, o que em alguns casos podem ser benéfico, né, mas em outros casos podem ser que não, tá? Ou por limitação anatômica, né, pode ser que o incisivo já esteja vestibularizado ao máximo, e com isso haveria uma grande chance de a gente provocar recessões vestibulares nesse paciente, né? A gente sabe que esse movimento vestibular excessivo é um movimento muito crítico, né? Muito arriscado para se causar essas recessões, e pode ser também que esse aumento do comprimento do arco seja ruim para a oclusão do paciente, né? Então a gente gostaria de ter o nivelamento da curva de Spear, mas não gostaria desse movimento de vestibularização dos incisivos inferiores. E na hora que a gente está fazendo o planejamento do nosso paciente e já observa que aquele paciente ele possui uma curva de Spear profunda ou moderada, tem que se levar em conta a profundidade dessa curva no cálculo da massa matemática ortodôntica, tá? Para cada milímetro de profundidade da curva de Spear, se aumenta em torno de 1 milímetro no perímetro do arco, tá? E lógico, né, por causa desse movimento vestibular dos incisivos. Então, se não é do nosso interesse ter esse aumento no perímetro do arco, né, por causa desse movimento de inclinação vestibular dos incisivos, então a gente já precisa acrescentar esses desgastes desde o momento que a gente está instalando o primeiro fio ortodôntico, tá? Para que ele vá conseguindo planificar essa curva de Spear, mas sem realizar movimentos vestibulares dos incisivos inferiores, tá? Ele vai fazer esse nivelamento através dos espaços que a gente já ofereceu. Então não pode se esquecer de avaliar também a curva de Spear durante o nosso planejamento, beleza? A curva de Spear ela foi inicialmente, né, falada, né, em 1980, né, por von Spear. E o que seria a curva de Spear, né? Seria você pegar uma reta, tá? Colocar do seu último molar até o seu incisivo mais destruído, né? Seu molar mais destruído lá atrás, né? Para o seu incisivo mais destruído. E aí vai dar uma profundidade em relação ao dente que tiver mais em infraoclusão em relação a essa reta, tá? Então, geralmente é premolar, tá? Segundo premolar, às vezes cúspide mesial do molar inferior, do primeiro molar inferior. Então, se mede a distância desse dente que esteja mais infra em relação a essa linha, tá? E aí se tem a profundidade da curva de Spear. Então, na hora que você vai planejar quanto vai desgastar naquele seu paciente, né? Quando você está fazendo o planejamento do caso, então você vai ter que fazer o cálculo de discrepância de modelo, tá? Para saber quanto falta para poder aqueles dentes caberem naquele osso basal. Tem que fazer análise de Bolton, tá? Para saber se além daquela discrepância de modelo há mais alguma coisa a acrescentar, né? Se o paciente tem essa discrepância de Bolton. E fazer também esse cálculo da curva de Spear. A soma desses três itens é quem vai dizer para a gente o quanto de desgaste a gente vai fazer, e muitas vezes antes de passar o primeiro fio, né? Na hora que a gente monta o aparelho, a gente já faz esses desgastes para evitar os efeitos colaterais de um alinhamento e um nivelamento sem ter espaço, tá? E aí os dentes vão procurar naturalmente o espaço através de vestibularizações, né? E pode ser que isso não seja benéfico para o nosso caso. Beleza, galera? Se você não deseja a vestibularização dos incisivos inferiores, vai ser necessário realizar desgastes, tá? Para que quando essa curva for planificando, ela vai utilizar os espaços que você já deixou lá, prontinho para ela, tá? E com isso você evita, né, a vestibularização dos incisivos. Pode ser que essa vestibularização não traga um grande dano, né?
a não ser aumentar o tempo de tratamento, porque depois você vai precisar lingualizá-los. Mas pode ser também que esses incisivos já estejam no limite. A gente sabe que o movimento vestibular é o movimento mais arriscado para que cause retrações gengivais, né? Recessões nessa região do incisivo inferior. Então, se o dente já está no limite de posicionamento vestibular, você vai fazer uma planificação da curva de Spee e durante o alinhamento e nivelamento e não toma cuidado com esse efeito que vai acontecer, pode ser que você depois cause retrações gengivais nesse paciente e nem imagina que foi por causa disso, não é? Então, para evitar que isso aconteça, o ideal é que você já saiba quanto de espaço precisa para que essa curva nivele, essa curva de Spee, sem causar vestibularização de incisivos. Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte que eu considero de suma importância e que quando a gente, no primeiro momento, começa a estudar, né? Eu sei que a gente acha que vai ser bem simples, é só pegar o compasso, medir, mas aí vocês já viram que não é em qualquer lugar que a gente vai colocar, vai depender muito do nosso planejamento, tá? A curva de Spee que é muito negligenciada, né? Então, não é tão simples assim, né? Existe um planejamento criterioso, né, dependendo do seu caso, para a gente saber o quanto a gente vai desgastar ou não no seu paciente para que os dentes fiquem numa posição melhor, tá certo? Então, pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo de hoje, não esqueçam de se inscrever em nosso canal, compartilhar com seus amigos os vídeos que a gente vem postando, tá certo? Ativar as notificações, né, que aí quando tem a publicação dos vídeos vocês já ficam sabendo, tá? Que tem um vídeo novo no canal, né? E não esqueçam de deixar o seu like, tá? Seu comentário, suas dúvidas, suas sugestões de vídeos, tá certo? Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Arrei!